Bom dia. Continuando a aula da semana passada, né? O homem da multidão do Paul, né? Se não me engano, nós tínhamos ido até o momento em que ele descreve aquilo que ele descreve a sua atividade ali, enquanto ele está sentado no café lendo o jornal. Ele deixa de ler o jornal porque a sua atenção é, digamos assim, solicitada, sequestrada pela multidão lá fora, né? Eu disse para vocês aqui que esse café com grandes janelas envidraçadas lembra muito, né, as construções públicas, algumas construções públicas, cafés, as galerias, por exemplo, onde se comercializava coisas, né, que era uma forma de se atravessar de uma rua para outra, que eram lugares fechados, mas pela natureza envidraçada fazia com que as pessoas se sentissem conectadas à realidade lá fora, ligadas à realidade lá fora, apesar de estarem isoladas daquele mundo lá fora, né? Não sei se vocês já viram imagens, por exemplo, das galerias parisienses do século XIX, né? Vocês sabem o que é uma galeria? A galeria é um dos grandes símbolos da arquitetura burguesa, né? da cultura comercial burguesa, né? E do modo como essa ideologia comercial burguesa vai modificando o desenho das cidades, né? As galerias eram basicamente ruas fechadas, você podia atravessar de um lado a outro, ir de um lado a outro. A diferença é que elas se fechavam, em geral com grandes clarabóias, grandes tetos de vidros que permitiam o uso abundante de luz natural, né? Mas elas se fechavam e de um lado a outro da rua tinha-se os estandes comerciais, né? Onde as mercadorias ficavam expostas, sei lá, perfumes, vitrines, né? Vejam, é a avó do shopping center. A diferença é que o shopping é essa coisa horrorosa, né? O shopping é a degradação cultural das galerias, por exemplo, né? Por quê? Porque as galerias, né, no modo como elas eram construídas, você saía da rua, mas a própria possibilidade de olhar o mundo ao redor da galeria, de ver a cidade, né, de ver a cidade existindo ao redor da galeria, te mantinha sempre preso à vida urbana, te mantinha sempre ligado à vida urbana, né? Agora, os shoppings são horrorosos, são construções, são imensas igrejas de concreto, cujos ídolos são as mercadorias, os produtos que se vendem lá, né? E são feitos integralmente, construídos desde o sistema de ar-condicionado, né, até as praças de alimentação. Por que vocês acham? Por que precisa ter uma praça de alimentação num centro de comércio? Porque quanto mais tempo as pessoas ficarem por lá, melhor, né? Mais elas consomem, né? O shopping é a realização completa, absoluta dessa sociedade de consumo burguesa, essa coisa horrorosa, né? Sem contar que arquitetonicamente não tem um que seja bonito. O pessoal adora tirar sarro das lojas Avan, né? Com aquela arquitetura greco-romana duvidosa, né? De gosto duvidoso. Mas vocês já viram os shopping centers, né? Em geral são umas monstruosidades horrorosas que ficam no coração
dos grandes centros urbanos, né? Uma coisa que destrói a paisagem, né? E a mesma coisa o café, aqui onde está sentado o personagem do Poe, né? Então não era incomum no século XIX essas construções públicas, né, de paredes envidraçadas que fazia com que a construção pública, apesar de um espaço privado, fechado, né, funcionasse como uma espécie de continuidade da vida urbana lá fora, da realidade urbana lá fora. E o que ele está fazendo então, esse narrador, que é um narrador em primeira pessoa, né? Vocês sabem que nós temos basicamente dois tipos de narrador, né? O narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa. A gente tem um narrador que o Friedman chama de eu como testemunha, que é um narrador em primeira pessoa, mas que narra a vida ou os acontecimentos referentes a uma terceira pessoa, né? Mas predominantemente nós temos os narradores em primeira e em terceira pessoa. Esse é um narrador em primeira pessoa, né? O narrador do Homem da Multidão. Ele está implicado na história. A verdade é que ele é a história. Quem leu o conto até o final deve compreender por que isso, né? A verdade é que não há nada que a gente possa dizer sobre o Homem da Multidão que não nos tenha chegado estritamente pelo ponto de vista desse narrador. Consequentemente, não há como saber se esse homem corresponde efetivamente ao que esse narrador viu, né? Ou se esse homem de aspecto nervoso, excitado, é o resultado da excitação, né? Da excitação desse mesmo narrador que a gente não pode esquecer está convalescendo, melhorando de uma doença, né? Quer dizer, o quanto a imagem desse homem é resultado da excitação nervosa do próprio narrador, o quanto esse homem encarna mesmo algo de sinistro, né? Algo de perturbador que ele não consegue decifrar, porque é como eu disse desde o início do conto, né? O Poe entrega a chave de interpretação, né? Lá no final nós entendemos a citação do livro alemão, né? De certos livros alemães que não se deixam ler ou que são difíceis de ler. É o caso para o narrador desse Homem da Multidão, né? Agora, a gente tem que pensar o seguinte: esse Homem da Multidão não se deixa conhecer para esse narrador, ele o persegue durante 24 horas pelas ruas de Londres, sem que ele consiga saber nada sobre esse homem ao final. Esse homem permanece para ele um grande mistério, uma grande incógnita. Mas a gente tem que entender que tudo que ele sabe dos demais homens é estritamente deduzido das aparências, né? A gente não pode se esquecer disso. Aliás, se vocês estão lembrados, nós paramos exatamente aí na semana passada, né? Naquele momento em que ele vai, durante 3 ou 4, quase 2 páginas, descrever quase todos os tipos humanos que estão circulando pela multidão, né? E vai relacionar esses tipos a grupos sociais. E ele não consegue fazer isso com o Homem da Multidão. O Homem da Multidão, por alguma razão, lhe parece irredutível a sua dedução sociológica, digamos assim, né? A análise dos tipos humanos que ele faz olhando para a multidão. Mas a gente não pode se esquecer disso, né? Que a mesma certeza que ele tem sobre os demais tipos que circulam pela multidão, a certeza que ele tem de que eles são isso, são aquilo, pertencem a esta ou aquela classe, etc., é uma certeza que nasce pura e estritamente da sua observação, né?
que nasce do modo como ele deduz e ao mesmo tempo reduz as pessoas às suas aparências, porque é o máximo que ele pode conhecer, é o máximo que ele pode conhecer das pessoas, né? Então vejam, aí a partir da segunda página, né, ele vai dizer, né, que de início a observação dele assumiu um aspecto abstrato e generalizante, né? Ele olhava para as pessoas, né, que passavam em massa, né, e encarava, né, e encarava essas pessoas sob o aspecto das relações gregárias, ou seja, ele olhava para as pessoas e encarava elas em função dos grupos sociais às quais elas poderiam pertencer, né? E aí ele diz que desce aos pormenores, ele começa a olhar mais proximamente as pessoas, né? E com um interesse nas silhuetas, nos trajes, no ar, no porte, no semblante e na expressão fisionômica, né? Como eu disse, todo o conhecimento dos tipos sociais que ele vai apresentar a seguir é deduzido das aparências, porque como um narrador em primeira pessoa, ele não pode saber nada a respeito de quem essas pessoas são de fato do ponto de vista interior, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista do caráter. O narrador em primeira pessoa não tem acesso à interioridade das personagens. Eu vejo nesse narrador uma necessidade de acessar o interior das pessoas que, pelo mundo moderno, isso não é possível. Então, parece que ele vê da janela uma massa de gente que ele sente falta de estabelecer um vínculo humano, e só por essa razão ele passa a perseguir o homem aleatório. Na verdade, dentro só de uma necessidade dele. Perfeito, Yasmin. A Yasmin acabou com a aula, porque essa era a conclusão final da aula. Vocês estão dispensados. Amanhã a gente continua com a causa secreta. Yasmin, a sua observação é irretocável, né? Ele só olha para essa multidão, na verdade, como um solitário, ele mesmo uma figura que não consegue fazer parte do espírito gregário dessa massa, ele mesmo que não consegue se identificar com esses grupos humanos que a constituem, né? É como se ele olhasse, inclusive, com uma certa inveja as pessoas que estão ali na rua, né? E que, no fim, fazem parte dessa catalogação que ele vai criando, porque é como se essas pessoas estivessem vinculadas a alguma coisa e ele não. E não é por acaso que no final a gente encara o final do conto, né, o choque de sinistro que o homem da multidão provoca nele, né, está muito mais na compreensão dele de que não é diferente desse homem. Ou seja, ele não se congrega com os outros grupos de pessoas perfeitamente ajustados às suas classes. Ele se congrega com essa figura estranha, perturbadora, sinistra, né? Da qual nada se pode dizer a partir das suas aparências, né? A não ser que parece comportar a possibilidade de um crime, né? Muito bem, Yasmin, acho que essa é o melhor caminho para a gente interpretar a figura desse narrador, sem dúvida, né? Alguém, vejam, do mesmo modo que ele olha as pessoas de dentro do café, né? O gesto, inclusive, dele olhar as pessoas de dentro do café mostra essa desconexão que você aponta aí, né? As paredes de vidro são uma metáfora maravilhosa da ideia da compreensão desse personagem, né? Alguém que olha o mundo lá fora, para quem não parece haver barreiras entre si e o mundo, mas há essa parede de vidro, né? Há essa parede de vidro que não parece, mas o isola do mundo lá fora, né? Sim, exatamente, para tentar sair atrás de alguém
para ver se isso dá alguma substância à sua própria vida, inclusive, né? Hã? É a busca de um sentido, né? Pessoal, isso é uma coisa que a gente vai ver muito até o final do curso a partir de agora, porque talvez a principal experiência do personagem moderno, do herói moderno, e vocês já entenderam, eu expliquei na aula passada, quando falo em herói moderno, não estou falando aqui num sentido positivo ou negativo, não estou falando aqui no sentido dos valores morais que se atribuem aos grandes heróis, aos super-heróis e etc. É só uma forma de chamar os personagens, de denominá-los, né? Uma das principais características do personagem moderno, do herói moderno na narrativa, é o fato de que não há mais, na literatura moderna, não há mais uma fonte de sentido para a vida que seja na qual o sujeito se reconheça e que justifique a existência dele, né? Então, o sentido da vida é uma construção racionalizada, né? É uma construção racionalizada. Então, imaginem o tamanho do problema que é viver uma vida toda buscando sentidos para a própria experiência existencial no mundo, né? Ou seja, nenhuma explicação sobre si mesmo e sobre a natureza da sua vida chega com facilidade. Até chega, se você estiver disposto a se ajustar a certos discursos que te dão uma explicação, digamos assim, dogmática, paradigmática da vida, né? Certos discursos que prescrevem como você deve viver, com a promessa de que vivendo dessa maneira você deduzirá o significado da sua vida, observando e respeitando essa maneira de viver. Vocês devem estar pensando, por exemplo, nos discursos religiosos, né? Mas não é só isso, né? Vejam, o que vocês acham que um seguidor do Pablo Marçal está buscando na vida? Vejam, os seguidores dele, né? O que os seguidores dele estão buscando, né? Sabe essa coisa coach, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Ontem eu escrevi no Publiquei uma foto do Pablo Marçal no Facebook e escrevi: perca enquanto eles ganham, né? A primeira grande lição do coach moderno, né? Perca enquanto eles ganham. Mas veja, não é isso que está em questão aqui, né? Que discurso esse cara oferece para as pessoas que o seguem? É justamente um discurso prescritivo, né? Um discurso fundado em práticas fechadas, ou seja, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, pense isso, diga isso, mude o seu mindset, que eu não sei que porra é essa, né? Porque aí você vai ter aquilo. Vejam, esse discurso de prescrições nada mais é do que uma travestido de psicologia barata, de psicologia de segunda categoria, tal, né? Misturado com uma certa observação, compreensão social da estupidez humana, né? Ou seja, como é que eu posso tirar dinheiro dos otários, né? Esse conjunto de elementos, no fim das contas, nada mais é do que dar às pessoas uma orientação para a vida. É o que elas estão buscando. Sabe por quê? Porque, caso contrário, como eu acabei de dizer para vocês, é o que o herói da narrativa moderna nos mostra. Caso contrário, a gente tem que estabelecer os próprios sentidos da nossa existência. Mas, gente, quem acha que isso é fácil? Quem acha que isso é fácil? Se ao longo da vida nós vamos passar por várias experiências que parecem por si só completamente vazias de sentido, de significação, que parecem incompreensível, né? Vejam, quantas vezes ao longo de uma vida a gente vai passar pelo trabalho do luto? Gente, o que é o trabalho do luto, se não uma completa e absoluta falta de respostas e, consequentemente, a possibilidade de articular sentidos diante da perda de alguém? E não é só o luto da morte, o luto amoroso, as pessoas que nos deixam, as pessoas que nós deixamos.
Quantas vezes a gente vai passar pelo enfrentamento do vazio, esse sentimento de que nada nas coisas, no mundo, nos outros, né, nos supre, de uma necessidade qualquer que a gente não sabe qual é, né? E a única coisa que a gente sabe é que nos fustiga interiormente, né? A única coisa que a gente sabe é que nos impede, inclusive, de olhar para o mundo e para a realidade como quem tenta tirar algum sentido disso, né? O último conto dessa disciplina é exatamente isso. É exatamente esse acontecimento, o búfalo, da Clarice Lispector, né? que é uma dessas narrativas que tem o começo mais bonito da história, né? Da literatura, porque a voz narrativa, o narrador começa o conto dizendo: mas era primavera, até o leão lambeu a testa glabra da leoa, né? E aí a gente vai imediatamente ser apresentados a protagonista, a personagem do conto, né? Que é uma mulher que vai a um zoológico, parque de diversões, sabem, essa coisa meio circo que a gente... Hoje em dia vocês não sabem o que é, porque não existe mais, mas houve um tempo em que os circos funcionavam conexos com grandes parques de diversões, então tinha animais, não sei o que lá, ou os parques de diversões nas grandes cidades se montavam contíguos aos zoológicos, tal. Então as pessoas iam ao zoológico, sabe? Venda casada, as pessoas iam ao zoológico, depois iam à montanha russa, né? Particularmente eu acho que o tipo de pessoa que gosta de ver animais enjaulados e quase ter um infarto na montanha russa, como diz o Mencken, são pessoas que devem ser combatidas e não estimuladas, né? O Mencken, um jornalista americano, ele tem um livro traduzido no Brasil com vários textos jornalísticos dele, um jornalista dos anos 20, e ele tem um dos artigos mais demolidores contra os zoológicos que eu já vi alguém escrever, né? Essa coisa de manter animais enjaulados para o estrito prazer da contemplação humana, tal, né? E ele diz que os defensores dos zoológicos dizem que os zoológicos são educativos, né? E ele diz assim: não acho muito difícil que alguém aprenda mais num zoológico do que com um livro, por exemplo, né? Se a função é a educação. E ele diz que uma pessoa que aprende qualquer coisa sobre a vida vendo um macaco catar piolho ou um leão se coçar, esse é o tipo de pessoa que deve ser contida, não estimulada, né? Mas vejam, o livro dos insultos, tá? Uma coletânea de artigos do Mencken. Vocês acham para download aí no Google, né? Vale a pena ler. Tem coisas muito engraçadas. Ele tem frases muito engraçadas, né? Mas também muito curiosas. Ele era um grande frasista, né? Uma das frases preferidas minha é dele, né? Que é aquela que diz que a consciência é essa voz interior que nos adverte que alguém pode estar olhando, né? O que é muito curioso, porque sugere que a consciência, na verdade, não é uma consciência para o bem ou para a virtude, né? A consciência é só o temor. A consciência é só o temor de ser apanhado, né? De ser pego em flagrante. Ele também tem uma frase que diz que a imoralidade é a moralidade das pessoas que se divertem mais do que a gente, né? O que também é muito sugestivo, digamos assim, do modo como nós olhamos moralistamente para as coisas. Mas vejam, no caso da Clarice Lispector, o búfalo basicamente se constrói sobre isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Essa mulher que vai ao parque de diversões, a personagem é uma mulher que foi ao parque de diversões e que está passando pela experiência do luto amoroso, né? Ela foi abandonada, rejeitada pelo amante, né? E rejeitada pelo amante, ela anda ali
pelo zoológico e pelo parque de diversões, buscando uma forma de odiá-lo, né? Ou seja, ela vive um sentimento profundo de ressentimento por essa rejeição, mas ela não consegue deixar de amá-lo. Então o conto todo é uma espécie de busca pelo aprendizado do desamor. Mas eu nem preciso dizer para vocês que não é assim que a vida funciona, né? Não é assim que as coisas se dão. Não basta você querer, não basta ela querer desamar para que isso aconteça. O desamor não se aprende, né? Ou seja, é ela tentando antecipar o luto, é ela tentando encerrar arbitrariamente o processo da dor que vem com o sentimento da perda, né? Que é a natureza profunda do luto, é ela tentando transcender a melancolia que nasce disso, né? Então, o que ela está procurando ali é o ódio, e tudo no conto é muito simbólico, porque quanto mais ela circula pelo zoológico, e o início do conto já deixa claro, né? Olha, você está no lugar errado, no momento errado para buscar isso que você está buscando, né? Aprender a odiar, aprender o desamor. Por quê? Primeiro, porque é primavera. Vejam, pessoal, não tem a primavera no conto, não é por acaso que o conto começa com "mas era primavera". A primavera no conto já deixa claro, olha, essa atmosfera aqui é antípoda, é o contrário do modo como essa personagem se sente. É a ponta extrema disso. Essa personagem, a personagem do búfalo, está vivendo uma espécie de inverno, para a gente ficar na metáfora das estações, o inverno do sentimento, o inverno da paixão, né? Ou seja, a morte do amor e a busca por transformar esse ressentimento, essa tristeza em ódio, né? Ou seja, de tentar fazer nascer alguma coisa que seja dessa dor, nem que seja o ódio, né? Mas a própria atmosfera, o próprio tempo está na contramão disso, porque aí ela sai ao mundo para aprender a odiar, e tudo que ela encontra nesse universo é o amor. A primavera é justamente a estação da florescência, do nascimento das coisas, né? Da retomada das cores que o outono e o inverno sequestram do mundo, né? Então a primavera, a atmosfera primaveril do conto já está por si só na contramão dos afetos conflitantes que movem essa mulher, tentando entender a própria rejeição e deduzir dela, como eu disse, o desamor por meio do aprendizado do ódio, né? E aí, todas as jaulas por onde ela passa, tem um casal de bichos trepando. É óbvio, é primavera, é zoológico, tá? Aquele leão, aquela leoa ali, não estão fazendo nada. Aqueles macacos vocês já viram, né? Escreveu num livro, estão fudendo, né? Então todo mundo ao redor dela, por qual ela olha, né? Os animais, as pessoas no parque de diversão, elas estão todas felizes, né? O que também é uma coisa muito curiosa, uma coisa muito sofisticada no conto da Clarice, né? As pessoas estão, até os animais estão felizes, até os animais estão realizados, até os animais estão experimentando, né, esse sentimento de florescência, de desabrochar da primavera, e essa mulher circulando por esse jardim zoológico e esse parque de diversões, né, para usar a imagem do título do livro do João Antônio, um contista paulistano que eu adoro, essa mulher andando ali abraçada ao seu rancor, né? Isolada do resto do mundo, tentando aprender a odiar, e só o que ela encontra ao redor dela é a felicidade, né? Então vejam, o conto da Clarice ilustra muito bem isso, né?
a ideia de que na narrativa moderna os personagens estão sempre em busca de algo que dê sentido, que dê que seja alguma forma de significar a sua vida ou as suas experiências. Estão lembrados lá do Benjamin, da crise da experiência? Então, isso é característico da vida moderna, né? E, ao mesmo tempo, como eu estava dizendo, uma coisa comum na vida moderna, né? É comum na história humana, mas é muito mais comum a partir da constituição da sociedade burguesa moderna, de certa maneira, o modo como a maioria das pessoas parece estar sempre disposta a delegar a busca de sentidos da própria vida para um discurso qualquer que já lhe venha pronto, que já lhe diga como pensar, como agir, o que fazer para obter determinado resultado para a sua vida, né? Eu não preciso dizer para vocês que esses discursos são falsos, né? Vejam, você só se acomoda a esses discursos se estiver disposto a algum nível de alienação de si, né? Mas é claro que as pessoas preferem, em geral, alienar-se de si mesmas a essa inglória tarefa de saber assim, olha, minha vida não tem sentido, né? Ela só tem sentido quando eu atribuo algum sentido a ela, né? E tem dias que eu acordo de manhã e fico 50 minutos olhando para a janela do quarto, sentado na cama, igual o personagem do Bill Murray no filme Flores Partidas, do Jim Jarmusch, né? Pensando assim, gente, como que eu vou fazer mais um dia, mais 14, 15, 16 horas em que eu vou ter que atravessar essa vida inteira procurando um sentido para as coisas que eu vou fazer, essas coisas mesmas que eu acho que não tem sentido, né? Que inerentemente elas não têm sentido por si mesmas. Oi, João. Essa questão essa alienação para a felicidade das pessoas, está presente na alienação do êxtase, sem dúvida. Eu tentei de ler o conto e, em primeiro momento, eu não entendi direito qual era o conflito, porque ela passa o conto inteiro falando, como eu sou feliz, você teve fruto, felicidade, eu queria felicidade. Porque, cadê o conflito, assim? É que sim, na verdade, o conflito, eu gosto muito desse conto da Catherine Mansfield, o êxtase ou bliss. Alguém mais leu esse conto já? Porque a Catherine Mansfield explora de uma forma muito sutil, né, muito bem construída, por conta dessa narrativa que, como o João apontou, parece que nada acontece, né? Parece que não tem nenhum conflito, porque como o João disse, é isso mesmo, o conto é irritante, né? Porque 98% do conto é essa mulher dizendo como ela está feliz, né? Olha só, acordei feliz, eu vim da rua feliz, eu organizei esse jantar para as pessoas, essa festa feliz, né? Mas até que ela se dá conta de que aquilo é um flerte mais grave do que ela pensa, né? O conflito no conto da Catherine Mansfield, e a gente vai ver isso, vejam, não acontece no conto uma grande catástrofe, mas ele joga com a construção interna, ele joga com a ideologia principal da tragédia clássica grega, que é a ideia da fragilidade da bondade, a fragilidade da boa vida, a fragilidade do que os gregos chamavam de eudaimonia. Por quê? Porque essa mulher, ela passou o dia todo feliz, até que ela percebe no final do conto que entre a amiga que ela admira muito e que parece até que ela gosta e deseja eroticamente mais do que o próprio marido, né? Até que ela percebe no final do conto, na festa, no jantar que ela deu, depois do jantar que ela deu em casa, que o marido está fazendo fora do pinico com a amiga dela, né? E imediatamente essa felicidade toda que a acompanhou durante o dia, né, se desvanece, se esvai,
melancolicamente, né, na percepção de que toda essa felicidade estava baseada nessa vida comum, né? O amor pelo marido, essa admiração e até um certo desejo pela amiga inteligente, culta, né? Com opiniões muito próprias sobre as coisas, tal, né? Até que ela percebe que a segurança dessa sua felicidade doméstica, dessa sua felicidade conjugal, está ameaçada aí, né? na figura dessa proximidade erótica que ela flagra entre a amiga e o marido, né? Esse conto, eu gosto muito desse conto da Catherine Mansfield, e a gente vai ver melhor depois como ela constrói isso, justamente porque o conto explora essa coisa essa característica básica de toda a tragédia grega, que é o que o Aristóteles diz lá na Poética, né? Que a tragédia não é sobre o caráter dos homens. A tragédia é sobre a ação, ou seja, sobre aquilo que os homens fazem. Porque o Aristóteles diz que, do ponto de vista do caráter, os homens são sempre mais ou menos iguais. Mas é do ponto de vista daquilo que eles fazem que os distingue. Porque é aquilo que eles fazem, são as ações humanas que levam os homens, segundo o Aristóteles, à passagem da felicidade para o infortúnio. E toda a ideia, todo o núcleo narrativo da tragédia clássica grega está baseada nisso. A ideia de que, olha, até aqui a vida estava bem. De repente, por uma ação qualquer do destino, dos deuses ou dos próprios homens, a máquina dos acontecimentos, a máquina da fortuna, a máquina do destino entra em ação, e aquele estágio inicial de segurança, certeza, felicidade, etc., se desmonta, né? É o que o Aristóteles chama da passagem da felicidade, ou seja, da eudaimonia, da boa vida, que eu já expliquei para vocês aqui o que é. A boa vida é no sentido de uma vida digna, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida equilibrada, sem excessos, né? Uma vida em que as paixões possam ser vividas com sabedoria, racionalmente contidas, tal. Essas coisas eram valores fundamentais para os gregos, tanto que toda a tragédia grega joga com essa ideia, joga com a ideia de como as paixões humanas, por trás das suas ações, precipitam os homens no sentido do infortúnio, né? Conduzem os homens à infelicidade, à perda da eudaimonia, da boa vida, né? E a Catherine Mansfield está jogando justamente com essa ideia lá no Bliss, né? De que, como diz a Martha Nussbaum, a filósofa norte-americana que dedicou a parte da vida dela a estudar a questão da eudaimonia, né, na filosofia moral da tragédia grega até os nossos dias, né? A Martha Nussbaum, né, ela tem um livro muito bom que se chama Fragilidade da Bondade, em que ela vai discutir justamente isso, né? Como na filosofia ética, desde a tragédia grega, desde a filosofia grega, há essa compreensão muito clara de que a boa vida, a vida feliz, a vida equilibrada é sempre muito frágil e está sempre ameaçada, né? E o que importa não é que coisas ruins aconteçam, né? O que importa é como nós estamos preparados ou não para lidar com essas coisas, né? Oi, Bianca. Essa virada para mim foi assim, muito boa, mas ela foi muito isoladora quando eu li Nietzsche. Quando leu o quê? Nietzsche. Ah, sim. Aí, tipo, eu gastei, não que eu me considerasse feliz, mas puta que pariu, né? Depois
Nietzsche. E olha que o Nietzsche ainda tem essa coisa a ideia de uma filosofia para a felicidade, né? Essa coisa da vontade de potência e tal. Eu nunca vi isso também. As pessoas dizem isso, mas eu acho que eu e as pessoas estávamos lendo o Nietzsche errado, né? Não vejo muito não vejo muito nessa coisa da vontade de potência do Nietzsche, a realização da felicidade, não. Até porque, veja, a gente pode ter muita vontade de potência de ser feliz e as circunstâncias podem simplesmente não ajudar, né? Como que é a potência se você fala? Quando você olha para o abismo, Ele olha... Quando você olha tempo demais para o abismo olha de volta para você, né? O Zaratustra, lá no Assim Falou Zaratustra, né? O homem é uma corda atada entre o animal e o além do homem, perigosa travessia, né? Uma corda sobre o abismo, né? Eu não sou um grande fã do Nietzsche, para ser franco, não. Então, não posso comentá-lo com muita propriedade, Bianca, mas eu concordo com você, tem muito disso também, né? Essa coisa da gente se perguntar, que é o que a Catherine Mansfield faz no Bliss, né? De se perguntar qual a possibilidade e quais os limites da felicidade nesse mundo em que a gente vive, né? E o que é essa própria felicidade? Porque o sentimento de estranhamento do João se explica mesmo, porque a gente olha para a história do conto, as coisas que essa mulher está fazendo, que é basicamente organizar uma festa, um jantar, né? A gente olha para isso e pensa, gente, como que alguém pode deduzir felicidade disso, né? Como que a pessoa pode estar insistindo o tempo todo que é feliz, completamente integrada a essa vida doméstica que parece justamente o contrário da felicidade, né? Porque parece, pra gente, a felicidade parece sempre alguma coisa muito maior, muito mais transcendente do que essa que ela encontra nessa coisa miúda do cotidiano doméstico, né? A governanta, os filhos, os amigos que vêm para jantar e etc., na própria festa, né? De certa maneira, João, isso está também no Miss Dalloway em Bond Street, o conto da Virginia Woolf, né? O conto da Virginia Woolf que vai dar origem depois ao Miss Dalloway, o romance, né? O conto começa, né, com essa frase antológica que está no romance depois, né? Que o conto começa com o narrador dizendo assim: Clarissa decidiu que ela mesma sairia para comprar as luvas, né? No romance é as flores, porque ela está organizando uma festa também, um jantar, né? Para aquela noite. E ela sai. Vejam, alguém consegue conceber um enredo mais banal do que uma pessoa que sai para comprar um par de luvas, né? O problema é que entre ela sair da casa dela e chegar na loja, literalmente acontece um mundo todo de fenômenos, de sentimentos, de impressões, de memórias e de sensações. Só que esses acontecimentos não estão no mundo real, esses acontecimentos estão dentro dela, internalizados, né? Na consciência profunda dessa personagem, e eles vão aparecendo. Sabe essa coisa quando a gente caminha sozinho? E de certa maneira caminhar permite que os nossos pensamentos derivem, errem, né? Ou seja, que os nossos pensamentos se constituam como uma pura errância de ideias, de sensações, de impressões, de memórias. E o conto é basicamente isso, né? Os elementos externos, o som do relógio, as pessoas na rua vão chegando e vão se incorporando a essa massa interior de acontecimentos, né? Mas é muito parecido com o Miss Dalloway em Bond Street, João. Mas você tem razão também, né? A gente chega no final e pergunta:
veja, se nesse mundo, se no mundo moderno que nós vivemos, essa é a ideia de felicidade, nada está mais ameaçado, nada está mais ameaçado nesse mundo do que a própria felicidade, né? O Marshall Berman, que foi um teórico, um estudioso norte-americano do marxismo, um teórico muito importante, que escreveu um dos livros mais importantes de crítica literária, publicado depois dos anos 60, que é Tudo que é sólido desmancha no ar, tá? Que é uma frase do Manifesto Comunista do Marx, né? Que o Berman usa como título do seu livro. Já na introdução do livro, né? Acho que no primeiro prefácio que ele escreveu para o livro, ele termina o último parágrafo do prefácio, ele termina dizendo que todo o livro do Berman é um estudo sobre o mundo moderno e sobre como o mundo moderno se desenvolve, a sociedade burguesa, os valores, a educação burguesa, a arte na sociedade burguesa, a literatura na sociedade burguesa. O primeiro capítulo é uma das mais provocativas análises que eu já vi alguém fazer do Fausto, a peça do Goethe, essa peça monumental sobre esse grande personagem moderno que é o Fausto, esse homem da razão, buscando o sentido de todas as coisas, né? E buscando uma experiência verdadeira, viva, autêntica no mundo, né? A ponto de vender a alma para o próprio diabo nesse processo, né? No final da introdução do livro do Marshall Berman, ele diz que um pouco antes de terminar o livro, né? Um pouco antes de concluir o livro, ele diz assim: pouco antes de terminar esse livro, o meu amado filho foi tirado de mim, né? Ele tinha um filho, uma criança pequena, acho que a história é mais ou menos essa. Ele tinha um filho pequeno, a mulher, a esposa, muito deprimida, tirou a criança pela janela do apartamento, né? É um negócio, uma coisa perturbadora, assustadora, assim. E ele termina o prefácio do livro dizendo que antes de concluir o livro, o meu amado filho foi tirado de mim. E ele diz assim que a partir desse evento ele percebeu que nada no mundo moderno é mais precário, é mais instável, é mais incerto, nada está mais ameaçado na vida moderna que nós vivemos do que a nossa felicidade, né? E aí ele termina, o final desse prefácio é tristíssimo, mas é muito bonito, porque ele diz que sempre que vê uma criança, né? Ele diz que sempre que vê uma criança infeliz, ele tem o mesmo sentimento do Ivan Karamazov, nos Irmãos Karamazov, quando o Ivan diz que tem vontade de devolver ao universo o seu bilhete de entrada, né? E ele diz assim: mas ele não o faz, né? Ele continua a continuar, né? Vejam, o que a gente pode fazer diante das mais terríveis e dolorosas experiências que marcam a nossa vida e eventualmente até diante do sentimento de vazio que muitas vezes parece ser a única certeza que nós temos com relação à nossa existência e às coisas, senão continuar, né? Como diz a Dory, é preciso continuar a nadar, né? É preciso continuar a nadar, né? Vocês viram que essa aula também é cultura, né? Então, de certo modo,
né? Vejam, essa discussão toda ainda é o resultado da interpretação que a Yasmin fez do homem da multidão. Então a gente pode voltar ao conto aí agora, né? Lembrando de novo que eu há muito tempo, na verdade eu nem sei quanto tempo, que eu não me sinto basicamente feliz com nada. Tipo, eu sou o Ivan Karamazov, eu continuo a continuar, né? Porque eu tenho uma necessidade enorme de ver como as coisas acabam, né? Para onde as coisas vão, tal. Uma curiosidade digna do Odisseu. Então eu encaro o nostos da vida, hein, né? Essa travessia, essa jornada, tal. Mas eu gostaria de dizer a vocês, e sendo muito franco, muito sincero, que às terças e quartas eu vou sempre embora muito contente, tá? Porque, veja, semana passada a gente não discutiu absolutamente nada do que eu tinha anotado aqui para a gente discutir, mas a aula basicamente virou o que vocês quiseram que a aula fosse, né? Como acabou de acontecer nessa primeira parte da aula, tal. Então gostaria de dizer que eu os admiro por isso, né? Fazia muito tempo que não me sentia provocado por uma turma, no sentido da turma basicamente dizer o que espera da aula e levar a aula para esses lugares, tal, né? Então eu agradeço vocês por isso, né? E vamos voltar aí ao homem da multidão, as deduções que o homem da multidão faz aí, né? A partir já da página 2, né, ele vai olhar para esses homens, vai olhar para essas pessoas, e o que ele vai fazer é parágrafo a parágrafo, encarando essas pessoas, vendo as suas silhuetas, seus trajes, ou seja, a sua aparência, congregar essas pessoas dentro das suas classes sociais, né? Então vejam, ele diz assim: muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial. Prazerosamente comercial quer dizer o quê? Bem vestidos, né? Vestidos com alguma elegância no traje, né? E etc. E pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente. Quando davam algum encontrão em outro passante, não mostravam sinais de impaciência, recompunham-se e continuavam apressados seu caminho. Então muitos tinham um aspecto comercial, prazerosamente, agradavelmente comercial, ou seja, homens, né, a aparência de homens de negócios, né? Outros, formando numerosa classe, ou seja, um outro grupo grande, né, eram de movimentos irrequietos, tinham o rosto enrubescido e resmungavam e gesticulavam consigo mesmo, como se se sentissem solitários em razão da própria densidade da multidão que os rodeava. Olha lá, Yasmin, ele percebendo em certos grupos, dentro da multidão, um certo sentimento de solidão, né? De junção, de separação, mesmo estando dentro desse aglomerado de pessoas, certas pessoas não parecem, certos tipos não parecem estar, né, articulados com essas pessoas, né? Quando obstados em seu avanço, interrompiam. Veja, pessoal, esse vai ser sempre um dos grandes paradoxos da vida urbana moderna, tá? O Poe foi o primeiro escritor, digamos assim, a explorar a figura da multidão como um fenômeno da vida urbana burguesa, né? Essa ideia de que você sai à rua e infalivelmente nas grandes cidades burguesas você sai à rua e infalivelmente vai ser confrontado por essa enorme quantidade de pessoas, né? E a multidão formando sempre essa massa compacta de desconhecidos. Então, assim, na vida urbana burguesa, lançar-se à rua, sair
e consequentemente estar em meio à multidão implica uma certa temeridade, um certo risco, né? Porque a multidão tem essa coisa, a multidão tem essa coisa aí sim que a gente pode interpretar com segurança a partir do ponto de vista do narrador, do homem da multidão. A multidão tem essa coisa estranha, incerta, de parecer uma aventura no desconhecido, né? Ou seja, estar em meio à multidão é aventurar-se em relação ao desconhecido, aquilo que não se sabe, né? Sair à rua nos grandes centros urbanos burgueses, sair à rua é, de certa maneira, confrontar-se permanentemente com o desconhecido, é deixar a segurança da vida privada, da vida íntima. Isso é claro para vocês? Né? Exatamente. Basta andar na Avenida Paulista, né? Basta circular por lá de domingo, por exemplo, né? Porque, como diz o Luiz Tati numa música dele que eu gosto muito, né? Praia em São Paulo é balcão, né? Então, o que as pessoas fazem? Vão para a Avenida Paulista lá de sábado para tomar sol, né? É uma praia de concreto e asfalto a Avenida Paulista. Oi? Com poluição para dar e vender, né? Agora vejam, imaginem, isso nos ajuda a pensar como não é triste a vida nos grandes centros urbanos, né? Ou seja, qual é a grande experiência pública do paulistano em termos de cultura, diversão, entretenimento, tal? É passar o dia andando de um lado para o outro, né? No centro comercial da cidade de São Paulo, né? Eu imagino que melhore mesmo. Eu imagino que a vida melhore muito, porque não parece, mas o ar da cidade está sempre carregado, né? É sempre cinza, né? Não é? Sim. Mas é claro isso para vocês, né? Sair à rua no mundo moderno se torna uma aventura temerária, né? Se torna um confrontamento com o desconhecido, pessoal, porque ao contrário daquele mundo clássico grego, onde a experiência comunitária tornava todas as experiências dos homens mais ou menos iguais, na sociedade moderna não há mais essa possibilidade de uma vida homogênea. Então esses homens circulam, né? E eles sabem que ao sair ao mundo estão saindo para relações desiguais, né? Oi, Rebeca. Sim. Sim. Esse é o paradoxo da multidão, Rebeca, isso que você apontou, que é o fato de que, mesmo em meio à multidão, todos temos a percepção, como você disse, em algum nível, de que nós somos diferentes dos outros, ou seja, nós nos recusamos a pensar que há algo que nos iguale, que há um denominador comum entre nós e os outros, né? Essa relação com os outros é muito mais uma relação de disputa, é muito mais uma espécie de luta pela hegemonia da individualidade do que um sentimento de pertença, né? de vinculação, de vínculo, como, por exemplo, a gente viu em vários momentos com os gregos lá na Ilíada, né?
os gregos e os troianos. Vejam, eles não têm dúvida, é um orgulho para eles, é um orgulho para esses homens fazerem parte dos gregos, é um orgulho para o herói grego fazer parte disso que se chamam os heróis gregos, fazer parte dessa guerra que os gregos movem para conquistar essa cidade. Vejam, são os gregos, e eles se reconhecem como os gregos, né? Na verdade, não como os gregos, como a gente viu, eles se reconhecem como os dânaos, os aqueus, né? Os argivos, os mirmidões, mas são gregos, né? No sentido de que formam uma aliança única de povos com reinos diferentes, mas com princípios fundamentais idênticos, inclusive em relação aos troianos. Os troianos, mais do que os gregos, formam uma comunidade perfeita e acabada. Vejam, eles vivem dentro daquela cidade murada, né? É a cidade mais importante da região, né? Que exerce o seu domínio sobre as outras cidades ao redor, mas ela é a cidade mais importante porque é o coração do reino, por isso mesmo é murada, cercada. Vejam, os troianos têm uma vida comunitária, uma vida em que eles se veem rigorosamente como troianos. Agora, uma pergunta, por exemplo, no mundo moderno, o que é ser brasileiro? Os gregos sabem o que é ser grego, mas o que é ser brasileiro? O que é ser norte-americano na prática? Né? Porque veja, ser brasileiro, ser norte-americano implica do ponto de vista das instituições a ideia de que se é parte de um Estado, mas é-se parte de um Estado não por reconhecimento como é a vida coletiva dos gregos, né? Em que os gregos distinguem os seus grandes homens e consequentemente se reconhecem como gregos, e os troianos a mesma coisa, né? Fazer parte de né? Nós somos brasileiros ou norte-americanos ou franceses ou equatorianos ou venezuelanos, seja lá o que for, porque um pedaço de papel emitido por uma instituição de Estado diz que nós nascemos nesse território sob as leis desse território e consequentemente somos naturais desse território, né? O Mário de Andrade, o poeta brasileiro, tem um verso maravilhoso lá no final de um poema lindo dele que se chama O Poeta Come Amendoim, né? Que as pessoas estão lá em que ele aproveita essa discussão sobre identidade nacional, o que é ser brasileiro, o que não é, o que é ser isso, o que é ser aquilo, tal. E ele lá no final do poema ele diz assim: pátria é acaso de migrações e o pão nosso onde Deus der, né? Então essa coisa de vejam, esse nacionalismo, né? O nacionalismo é um sentimento que parece que voltou ao debate de uma forma muito estranha, né? Por meio de pessoas idiotas em geral, né? Vejam, gente buscando nessa espécie de amor à pátria um convencimento ideológico qualquer de que sua vida não é uma bosta insignificante e tal, né? Então, essas pessoas com bandeira do Brasil, saindo na rua com camiseta do Brasil e tal, criando essa, como diz um amigo meu sociólogo, essa solidariedade espúria que as une e tal, né? Esse sentimento esse sentimento baixo de nação que faz com que essas pessoas admirem ídolos claramente decadentes, figuras públicas duvidosas, né? Essas pessoas defendendo uma ideia de moral nacional, né? Ao mesmo tempo que elegem essas figuras reles, uma gente que num mundo ideal eu teria o direito de criar num estábulo, mas que no Brasil que no Brasil são eleitos, né? Então assim, a gente olha para esse nacionalismo e pensa justamente isso, né? Tipo, como o Aquiles se sentiria se ele fosse brasileiro, por exemplo, se ser brasileiro estivesse ligado a essa ideia de nação, de Estado e de nacionalismo,
como essas pessoas que saem nas ruas protestando com a camisa da seleção brasileira. Qual seria a reação do Aquiles diante disso? Eu vou fazer essa pergunta na avaliação final. Então vocês se preparem uma boa resposta para isso, né? Eu vou pedir que vocês imaginem como o Aquiles se sentiria se ao invés de na Fítia tivesse nascido em Potirendaba e tivesse que ir na marcha do Bozolino lá na Avenida Paulista para defender seus grandes ideais no 7 de setembro, né? Ia tacar uma pilha parede. Exatamente. Ele ia estar é sério, pensem nisso, tipo, veja, o que nos liga de fato, o que nos vincula de fato, o que nos torna de fato brasileiros, né? Vejam, primeiro que essa obsessão pela identidade nacional é uma bobagem, né? A questão é, nós estamos todos aqui e agora, sendo brasileiros ou não, se reconhecendo como brasileiros ou não. A questão é o que nós fazemos pelo bem-estar da sociedade, das pessoas, daqueles que nos cercam, do mundo à nossa volta. É bem nazistinha, né? O quê? É bem nazistinha geralmente essas ideias de identidade nacional. Sim, essa busca, veja, esse sentimento nacionalistoide, esse ufanismo tosco, esse amor pátrio e tal. O Samuel Johnson, né, o crítico inglês, o cara que primeiro organizou as obras completas do Shakespeare lá no século XVIII, o Samuel Johnson tem uma frase que eu adoro muito, que ele diz que o patriotismo é o último refúgio do canalha, né? Ou seja, você não encontrou mais nada que dê sentido para a sua vida, o que você faz? Você vira patriota, abraça caminhão e vai enfrentar o mundo aí, né? Vai enfrentar o mundo, que são as fantasias dentro da sua cabeça, agarrado à frente de um caminhão, né? Vestido de verde e amarelo. Vestido de verde e amarelo, né? Que a gente pode chamar de Super Bocó, né? Esse cara é o Superman, né? A diferença é, ele agiu como Superman, se comportou como Superman. A única coisa que ele não conseguiu foi fazer o caminhão parar. Foi só o que faltou para ele ser de fato Superman, foi fazer o caminhão parar. Rebeca, você queria dizer alguma coisa? É. Sim. Pede essa questão filosófica, quando a gente chega nela, a gente retrocede e fala, não. Porque perfeito, Rebeca. Se a gente considerar o existencialismo como o coroamento de uma certa filosofia do século XX, para a qual o ideal de liberdade vai se tornar uma questão filosófica importante depois das grandes revoluções que produziram, né, graus de liberdade social cada vez maiores, né? Quando o existencialismo aparece como corrente filosófica e a tratar da questão da liberdade, ele diz assim, bom, agora que a gente parece ter um pouco de liberdade social mais ou menos assegurada, vamos discutir o que importa de verdade, que é, não existe liberdade, não como vocês pensam, né? É a ideia do Sartre de que o homem está condenado a ser livre. Agora, se é uma condenação, a liberdade não é necessariamente boa, né? Agora, o homem está condenado a ser livre porque o pressuposto fundamental da liberdade é de uma responsabilidade que não pode nunca ser recusada. Veja, você pode não se responsabilizar pelas coisas, mas você não pode evitar as consequências que isso traz consigo, né? Então a liberdade é sobretudo uma delicadíssima relação entre responsabilidade e consequência.
entre ação, responsabilidade e consequência, né? Então, assim, essa é a primeira questão que a emergência do existencialismo coloca. A segunda questão é: esqueçam essa ideia de que a vida faz sentido ou de que as lutas sociais por si só preenchem de sentido a vida humana, porque tem um monte de gente que não luta. A vida em si mesma, inerentemente não tem sentido. O sentido é uma produção do pensamento, das ideias, da racionalidade, da razão. Consequentemente, é aquela ideia iluminista: quanto mais aparelhados nós estivermos para pensarmos racionalmente, talvez um pouco maior sejam as nossas chances de lidar com o vazio da existência, de acomodá-lo ou de supri-lo com os sentidos que nós vamos construindo com muita dificuldade, né? Mas, de qualquer maneira, acho que a compreensão é essa mesma, Rebeca. Quando se alcança veja, os anos depois de 1945, né, vencida a ameaça totalitária do nazismo e do fascismo, o que parece que emergiu foi uma ideia de liberdade, né? Uma ideia de liberdade que, na verdade, foi rapidamente sequestrada pela sociedade de superconsumo burguesa. Então, aquela liberdade toda conquistada, a prosperidade econômica, né, que o fim da guerra começa a trazer para vários países, né, a reconstrução da Europa, que passou a produzir mais, que passou a gerar empregos, que passou a fazer com que o dinheiro circulasse. Tudo isso serviu para, no final dos anos 50, a indústria automotiva vender carros. E a indústria de eletrodomésticos, batedeira, liquidificador, e a indústria de Tupperware. Esses produtos são um símbolo. Esses produtos são um símbolo dos anos 50. E os anos 50, cujo grande ideal de felicidade se confundia com a ideia de prosperidade. A vida suburbana, a vida no subúrbio, a casa própria, o emprego, né? É o American Way of Life, que não é um sonho americano, é o sonho ocidental. Depois, né? E aí os filósofos do existencialismo, de novo olhando para essas coisas, dizendo assim: gente, o sentido da vida não pode estar num liquidificador. Não há a menor chance disso, porque um liquidificador não reage, né? A Tupperware, uma Tupperware não tira de você, a liberdade espiritual que você lutou para conquistar, tal, né? Então, a filosofia passa a encontrar um novo inimigo, que é a ideia de que a felicidade e a realização pessoal nesse mundo dos anos 50, 60 e 70 está estritamente ligada à mercadoria, ao consumo e à posse das coisas. Tá claro isso, pessoal? Sim? Mas vejam, pessoal, o embrião dessas coisas todas está aqui no conto do Poe, que é o que ele vai fazer com a descrição desses grupos sociais. Vejam, ó. Se alguém os acotovelava, veja, esse grupo de resmungadores, né? Se alguém os acotovelava, curvavam-se cheios de desculpas, como que aflitos pela confusão. Nada mais havia de sinistro sobre essas duas classes, além do que já observei, né? Quer dizer, nada mais havia de distintivo sobre essas duas classes, além do que já observei. Seus trajes pertenciam àquela espécie adequadamente rotulada, vejam, de decente. Trajes decentes. Então a gente tem os comerciantes prazerosamente vestidos de uma forma prazerosamente comercial, com um aspecto prazerosamente comercial. Nós temos essas figuras aqui irritadiças, um pouco neurastênicas, né, um pouco nervosas, excitadas, né,
vestidos de uma forma decente, né? Não é tão prazerosamente comercial, mas é decente no sentido de distinta, né? Ou seja, no sentido do bom burguês, do bom cidadão, né? Aí quem são esses dois grupos? Eram, sem dúvida, fidalgos, comerciantes, procuradores, negociantes, agiotas. Isso é ótimo, né? Os agiotas entram na enumeração, né? Todos os grupos que ele enumera são grupos socialmente aceitos, né? São grupos sociais socialmente reconhecidos do ponto de vista do Estado, mas agiotas não, né? Então, eram sem dúvida fidalgos, comerciantes, procuradores, negociantes, agiotas, os eupátridas e os lugares comuns da sociedade, né? Lugar comum, vocês sabem, o clichê, né? Lugar comum, a ideia feita, essa coisa para a qual nós olhamos e sabemos imediatamente o que ela significa, né? Sabe o pessoal que é contra o aborto, que diz que é contra o aborto porque defende a vida? Então, isso é um lugar comum, isso é um clichê. Cada vez que eu ouço um clichê, os meus batimentos cardíacos aceleram e eu acho que eu vou ter outro infarto, porque eu acho que com a possibilidade maravilhosa da linguagem e da comunicação humana, as pessoas precisarem se comunicar por meio desses lugares comuns, né? Dessas frases feitas, tal, gente, é um negócio assustador, né? Exatamente. Porque, primeiro, que eu gostaria de saber quem é contra a vida. Eu sou contra o aborto porque eu sou a favor da vida. Gente, quem em sã consciência é contra a vida? Tipo, tudo bem, a gente pode argumentar com um serial killer e tal, mas ele nem é contra a vida. Ele só está querendo tirar o máximo de prazer da vida. É que para isso ele precisa matar pessoas. E é a favor da vida. Né? Ele é a favor da própria vida, tal. Agora, percebe como isso é uma estupidez sem fim? Né? E é muito engraçado porque, olha, percebe, Evaí, o tamanho da ignorância, né? A ignorância dos cavalos. Esses que são a favor da vida porque são contra o aborto, né? São os mesmos que defendem o direito das pessoas andarem armadas para se defender, né, de possíveis criminosos, matando-os, né? São as mesmas pessoas que defendem a pena de morte para vagabundo, tal, que inclusive defendem a redução da maioridade penal para 16 anos e a pena de morte para todo mundo, né? Veja, eu nem preciso dizer para vocês, pessoal, que essa gente não tem massa encefálica o suficiente para perceber o quanto essas coisas estão completamente desarticuladas do ponto de vista da coerência racional. Eu não vou nem dizer intelectiva, não vou nem dizer da coerência reflexiva. Essas pessoas não fazem ideia do quanto essas coisas são contraditórias do ponto de vista mais básico da razão tal. E vejam, se elas tiverem que pensar nisso, sabe o que acontece? Elas têm um derrame e caem na sua frente, né? Elas entram em colapso, entram em choque, elas começam a babar e o fio de baba vai escorrer até o sapato, porque elas não têm condições de compreender, né, que você não pode ser a favor da vida em alguns casos e contra ela na prática em outros. Ou seja, né, o clichê nem funciona, percebem? O lugar comum nem funciona como uma regra de ouro para a vida, né? Nem funciona como um valor para a vida, porque a defesa da vida é um lugar comum esdrúxulo que depende das circunstâncias, né? Olha, diante do crime eu acho que o criminoso tem que morrer mesmo, né? Então, como eu estava dizendo aqui, né, ele diz assim: eram os fidalgos, comerciantes, procuradores, agiotas, os eupátridas e os lugares comuns da sociedade. Quem são os eupátridas? Os eupátridas formavam a elite social, a elite econômica grega, né? Eram os filhos nascidos
da elite, da aristocracia rica grega. Veja, a aristocracia grega da democracia ateniense, que não tem mais nada a ver com os aristocratas heróicos lá da Ilíada, hein, gente? Não confundam as aristocracias, por favor, né? Os eupátridas, então, eram os filhos da elite rica grega, né? No período da grande democracia ateniense. Agora vejam, ele deduz quem são essas pessoas por meio da observação delas, né? Ele vê essas pessoas e por meio dos seus trajes, por meio do seu semblante, né? Daquilo que elas aparentam, ele imediatamente as situa num lugar social, num lugar de classe, né? Homens ociosos e homens atarefados com assuntos particulares, dirigindo negócios da sua própria responsabilidade, não excitaram muito minha atenção, né? Ou seja, os homens de negócio, a burguesia é óbvia, né? Não excitaram muito a minha atenção. Por quê? Porque são tipos reconhecíveis, né? Nesse parágrafo aqui, os homens de negócio, ele descreveu aí os Faria Limers, né? Então, basicamente essas pessoas. O André Santana, um escritor brasileiro contemporâneo, né? O professor Arnaldo tem uma análise muito boa de um dos contos dele, né? O André Santana tem um livro intitulado Sexo, né? Que é um livro que eu gosto muito, embora não tenha sexo nenhum nesse livro, né? Eu comprei por causa do título e fui enganado na época, né? Na época eu tinha mais ou menos a idade de vocês, jovem é foda, né? Ver um livro na livraria chamado Sexo, compra, porque assim, gente, não tem como isso aqui ser ruim. De fato, o livro é muito bom, embora frustre um pouco nossa expectativa, né? Até tem um sexo, mas é uma coisa meio tosca, assim, né? Mas o que é engraçado o que é curioso nesse livro do André Santana é que é basicamente isso, né? As personagens desse romance não têm nome. O romance começa assim: o executivo de óculos Ray-Ban, de gravata vermelha, entra no elevador e, sei lá, encontra o executivo de óculos Ray-Ban de gravata laranja. E aí todas as personagens do romance são isso. É a vendedora de Avon, e é tudo escrito assim, né? Com letra maiúscula, tá? Tudo escrito em caixa alta, né? O executivo de óculos Ray-Ban, né? Vejam, por que os personagens não têm nome? Porque eles são designados pelo aspecto mais superficial da sua aparência. Porque conforme nós vamos avançando no romance, nós vamos percebendo que essas pessoas não têm mesmo profundidade. Elas se comportam do ponto de vista interior rigorosamente. Sabe quando a gente olha para certas pessoas e não vê uma pessoa, vê um sapatênis? Então, é isso que o André Santana explora nesse romance, né? Quando a gente olha para certas pessoas e não vê um ser humano completo, a gente vê um sapatênis ali, né? Sabe, aquele Thiago Leifert. Eu olho para ele, eu não consigo ver uma pessoa, eu vejo essa metonímia, né? O sapatênis, a parte pelo todo, né? Então, sabe aquele meme do rapaz, com licença, né? O senhor pode não falar de burguesia na universidade? É mais ou menos isso. Esse livro do André Santana é muito bom por isso, porque de certa maneira ele está explorando o mesmo mecanismo que o Poe está usando aqui no Homem da Multidão, né? Ele está explorando essa coisa de deduzir as pessoas e reduzi-las a seus grupos sociais por meio da aparência. Aí ele continua, né? A tribo dos funcionários era das mais ostensivas. Então veja, a burguesia é óbvia, a burguesia não excitou a minha atenção, né?
A tribo dos funcionários era das mais ostensivas e nela discerni duas notáveis subdivisões. Havia, em primeiro lugar, os pequenos funcionários de firmas transitórias, jovens cavalheiros de roupas justas, botas de cor laranja, cabelo bem emplastado e lábios arrogantes, mais funcionários. Então vejam, primeiro os comerciantes e os homens de negócio. Aqui a classe dos funcionários, mas de dois tipos de funcionários. Os funcionários jovens, de lábios, aspecto arrogante, fala arrogante, jovens cavalheiros, bem vestidos e etc. Posta de lado certa elegância de porte, aqui a míngua de melhor termo pode-se dar o nome de escrivanismo, ou seja, os caras eles se vestem mais ou menos iguais, lembrando as escrivaninhas, as mesas do trabalho de onde eles vêm, de onde eles saem, A aparência deles parecia-me exato facsímile do que 12 ou 18 meses antes fora considerada a perfeição do bom tom. Ele está dando uma aula de moda, o narrador também, Está dizendo assim, olha, inclusive esses caras estão meio fora de moda, porque eles ainda estão vestidos com uma certa elegância, por serem funcionários, mas é uma elegância meio ultrapassada, de 12, 18 meses atrás, o que significa que eles não ganham o suficiente para acompanhar a moda, Usavam os atavios desprezados pelas classes altas, e isso, acredito, define-os perfeitamente. Os atavios são os enfeites, os acessórios que a classe alta não usa. A subdivisão dos altos funcionários de firmas respeitáveis era inconfundível. Então aqui a gente teve no primeiro grupo os funcionários, os funcionários menores das firmas, que se parecem todos mais ou menos iguais por conta desse modo ele que tenta ser elegante de se vestir, mas um pouco fora de moda. Os altos funcionários de firmas respeitáveis, por sua vez, são inconfundíveis, Fazia-se logo reconhecer pelas casacas e calças pretas ou castanhas, confortáveis e práticas, pelas gravatas brancas, pelos coletes, pelos sapatos sólidos, pelas meias grossas e pelas polainas. Tinham todos a cabeça ligeiramente calva e a ponta da orelha direita amassada, devido ao hábito de ali prenderem canetas, Observei que usavam sempre ambas as mãos para porem ou tirarem os chapéus, e que o que é um gesto meio provinciano, segurar as coisas com as duas mãos, É igual as pessoas simples seguram xícaras, copos e etc, E que traziam relógios com curtas correntes de ouro maciço de modelo antigo. A deles era a afetação da responsabilidade, se é que existe verdadeiramente afetação tão honrosa, Então vejam, o grupo dos funcionários, os altos funcionários e os funcionários de escrivaninha, obviamente trabalham para os primeiros grupos do parágrafo anterior, os homens de negócios, Havia muitos indivíduos de aparência ousada, característica da raça dos batedores de carteira que infesta todas as grandes cidades. Pessoal, vocês perceberam que o conto está fazendo? Ele está fazendo uma redução progressiva das classes sociais, os homens de negócio, os altos funcionários, os pequenos funcionários, os batedores de carteira, Eu os olhava com muita curiosidade e achava difícil imaginar que pudessem ser tomados, essa coisa de que eles infestam, como uma praga, como percevejos, como ratos, as grandes cidades, Ou seja, a própria ideia de infestarem a cidade já os bestializa de certa maneira, já os reduz
a uma condição meio animalesca, né? Eu os olhava com muita curiosidade e achava difícil imaginar que pudessem ser tomados por cavalheiros, pelos cavalheiros propriamente dito, ou seja, os homens de negócio e os funcionários, né? Os funcionários, pessoal, formam o que no século XIX era chamado de pequena burguesia, tá? E que hoje nós chamamos de classe média, né? Essa gente que tem empregos ou que trabalham elas têm empregos dentro do grande capital ou atendem o grande capital, né? A pequena burguesia na época era formada pela classe dos jornalistas, dos intelectuais, dos professores, dos médicos, né? Mas também dos funcionários de escritório, dos funcionários de firma, dos funcionários de repartições, dos funcionários públicos. Está claro isso? A gente também chama de Faria Limers. Os Faria Limers, né? Essa expressão é maravilhosa, né? Então é isso que ele está fazendo progressivamente, né? Vejam, os homens de negócio, a burguesia, dona do capital, os funcionários, os pequenos burgueses, a classe média, os batedores de carteira, né? Cujo comprimento do punho de suas camisas, assim como o ar de excessiva franqueza que exibiam, era quanto bastava para denunciá-los de imediato. Ou seja, o fato de que eles andam por ali, né? Eles tentam se vestir mais ou menos como cavalheiros, mas não enganaria os cavalheiros, os homens de negócio e os funcionários que circulam pela multidão, e que um olhar atento imediatamente os denuncia pelo punho da camisa, né? E pelo modo como eles olham, né? Esse olhar de ave de rapina, né? Esse olhar que procura a melhor vítima, tal, que faz com que eles se distingam no meio da multidão. Os jogadores, e não foram poucos os que pude discernir, eram ainda mais facilmente identificáveis. Olha lá, de novo, homens de negócio, altos funcionários, baixos funcionários, ladrões, batedores de carteira, os jogadores que estão ainda abaixo dos batedores de carteira, né? Usavam trajes dos mais variados, desde o colete de veludo, o lenço fantasia ao pescoço, a corrente de ouro e os botões enfeitados do mais janota dos rufiões, né? Rufião é aquele que vive da prostituição, de explorá-la, claro, né? As vestes escrupulosamente desordenadas dos clérigos, incapazes de provocarem a mais leve das suspeitas. Não obstante, denunciava-o certa compleição viscosa e trigueira, certo aspecto viscoso e trigueiro, né? Certa membranosa opacidade dos olhos, assim como o palor da tez e o apertado dos lábios, né? Havia, ademais, 2 outros traços característicos que me possibilitavam identificá-los. A voz estudadamente humilde. Se você joga, isso é muito importante, né? É parte do modo como você blefa, engana e manipula o jogo, né? E a incomum extensão do polegar, que fazia ângulo reto com os demais dedos. É muito curioso porque, na verdade, ele vai sugerindo esses detalhes todos como se fossem óbvios, né? Tipo, como se todo jogador tivesse um polegar comprido que forma um ângulo reto com os demais dedos, tal, né? Como vocês podem ver, o meu forma mais. Eu nem jogo porque eu aprendi com meu tio que baralho é coisa do diabo, né? Então eu nem jogo, ok? E a incomum extensão muitas vezes, em companhia desses velhacos, observei outras espécies de homens, algo diferentes nos hábitos, mas, não obstante, pássaros de plumagem semelhante. Podiam ser definidos como cavalheiros
que viviam à custa da própria finura, né? Cavalheiros que viviam à custa da própria finura. Ao que parecia, dividiam-se em 2 batalhões no tocante a rapinar o público. De um lado os janotas, de outro os militares, né? Os traços distintivos do primeiro grupo eram o cabelo anelado e o sorriso aliciante. O segundo grupo, vejam, esses grupos são aqueles que se vestem, agem e se comportam de modo a enganar os outros, mas mantendo sempre um ar de cavalheiro e de cavalheirismo, né? Sempre uma aparência de homem, de pessoas sérias, né? Porque ele põe os militares aqui, eu não sei, mas os militares estão aqui nesse grupo também. Na verdade a gente sabe, né? É que eu não vou dizer aqui, porque senão depois eu tenho que ficar editando as aulas e apagando as coisas e tal, né? Porque eu tenho essa mania de dar nome aos bois, como diz o Titãs, o que é um problema, né? O segundo grupo caracterizava-se pelo semblante carrancudo e pela casaca de alamares, pelo visto até hoje, né? Os militares, semblante carrancudo, né? Descendo na escala do que se chama agente de bem, entre aspas, é ótimo, né? Descendo na escala, o cidadão de bem, agora ele vai falar do quê? Do cidadão de mal, né? Descendo na escala do que se chama agente de bem, encontrei alvos para especulações mais profundas e mais sombrias. Vi judeus bufarinheiros, com olhos de falcão cintilando num semblante onde tudo mais era abjeta humildade. Essa aqui é uma visão, claro, uma visão pejorativa dos judeus, né? Mas no caso do Paul não é absolutamente nova, né? Os judeus são vistos historicamente, né, como com esse aspecto de aves de rapina, né? Essas pessoas para qual tudo na vida está reduzido às relações de comércio, de negócios, né? Então, assim, os judeus com olhos de falcão cintilando num semblante onde tudo mais era abjeta humildade, atrevidos mendigos, profissionais. Vejam, pessoal, eu não preciso dizer para vocês por que os judeus estão aí, né? Por que os judeus estão aí depois da escala dos homens de bem, onde até os janotas pertencem ao grupo social dos homens de bem, mas aqui os judeus junto com os mendigos e etc. Por quê? Né? Porque na base dessa pirâmide social, né, que o Paul faz aqui, rigorosamente como a pirâmide mesmo, né, das menores, da elite mais rica em cima até a base, né, do topo mais estreito e rico em cima até essa base larga que constitui, na verdade, a maior parte da vida na grande cidade, né, a maior parte da vivência urbana na grande cidade, né? Os judeus estão incluídos aí porque, vejam, pessoal, os judeus são tomados como cidadãos de segunda classe, né, há séculos, né? A Europa já lidou com eles das formas mais vergonhosas possíveis, da perseguição à conversão forçada, ao extermínio, né? Então, assim, eles já foram, o mundo já os tratou das mais diferentes maneiras, digamos assim, nenhuma delas humana, né? Nenhuma delas digna, tal. É claro que, por sua vez, pessoal, isso não justifica o modo como eles foram tratados, perseguidos e muitas vezes reduzidos a cidadãos de segunda classe, não justifica o fato de que eles possam bombardear impunemente, tá? Que eles possam massacrar impunemente, como Benjamin Netanyahu, o maior mau caráter da história da cultura judia de todos os tempos, que eles possam bombardear impunemente, principalmente mulheres, crianças e civis desarmados, num dos maiores massacres
da história dos conflitos no Oriente Médio até hoje. Ontem completou 1 ano desde os atentados do Hamas, consequentemente estamos indo para um ano disso que a imprensa segue chamando de guerra, em que quase 50% das vítimas são mulheres e crianças. Que guerra é essa onde as pessoas que morrem sequer podem revidar? Como que isso pode ser chamado de guerra? Como que a imprensa pode ser canalha dessa maneira? Como a Globo News pode ficar lá com aquele Demétrio Magnoli, aquele Guga Chakra, esses dublês de intelectual, aquele Jorge Pontual, que chegou a dizer numa das reportagens da Globo News, olha, tudo bem, Israel bombardeou um comboio de ambulâncias, mas, né, por quê? Porque podiam ter agentes do Hamas. Vejam, porque pode ter agentes do Hamas dentro das ambulâncias? Você simplesmente releva que Israel bombardeia um comboio de ambulâncias, uma coisa que todos os tratados de guerra mundiais, das quais os países são signatários, proíbem. Uma coisa que no meio de um dos morticínios mais insanos da história, a Segunda Guerra Mundial, sempre foi respeitado. A atuação das entidades de saúde, a Cruz Vermelha, as ambulâncias e tal. E o Jorge Pontual na Globo News, às 10 horas da noite, né, dizendo assim, não, é compreensível que se bombardeie ambulâncias. Então vejam, o tratamento dispensado, o tratamento que a história dispensou aos judeus, eu não preciso dizer para vocês, não justifica que hoje eles dispensem na figura de homens, de canalhas como Benjamin Netanyahu, que eles dispensem esse mesmo tratamento a uma população civil basicamente refém, tão refém muitas vezes do Hamas quanto o próprio medo do terrorismo que move a vida dos israelenses, né? Isso não é uma guerra, isso é um massacre, e é canalha que jornalistas de TV chamem isso de guerra, tratem isso como uma guerra, discutam isso como uma guerra. A mesma coisa faz agora bombardeando o sul do Líbano, supostamente atrás do Hezbollah. O sul do Líbano, um país arrasado, sem exército, sem forças armadas, sem condições efetivas de revidar. Ou seja, Israel reduzindo a vida de palestinos e libaneses a nada, a absolutamente nada, para não dizer essa coisa vergonhosa, dessa que já é a maior marcha migratória da história, o Benjamin Netanyahu fazendo essas pessoas se moverem de norte a sul, de sul a norte, e as tropas israelenses atacando, metralhando ou bombardeando campos de refugiados. Gente, que guerra é essa? Que massacre é esse? Né? Agora, a contrapartida é que a gente tem que compreender, como eu disse, que a visão do narrador do Paul sobre os judeus aqui simplesmente ecoa o modo como os judeus sempre foram vistos ao longo da história, né? É claro que eu não pactuo com isso, e é claro que uma pessoa decente não deve pactuar com isso, e é claro que a gente sequer sabe se o Edgar Allan Poe pensava isso dos judeus, ou se é simplesmente o narrador do conto que está dizendo isso, né? Mas só para que fique ilustrado que essa era uma visão comum da época, né? E aqui os judeus aparecem, como a gente vai ver, nesse grupo, né? Nesse grupo que forma toda a base da pirâmide social, né? Atrevidos mendigos profissionais hostilizando mendicantes de melhor aparência, ou seja, os mendigos brigando uns com os outros, porque uns mendigos de aparência melhor, né, são alvos dos mendigos de aparência mais pobre ou precária. Vejam, pessoal, notem que aqui, na base dessa pirâmide, o que o Poe vai fazer, o que o narrador do Poe faz, é descrever uma espécie de, como diria o Thomas Hobbes, a luta de todos contra todos.
né? Ou seja, essas pessoas são todas mais ou menos igualadas nesse momento pela única coisa que elas partilham em comum, que é a pobreza, a precariedade da vida material que levam, né? A quem somente o desespero leva a recorrer à caridade noturna, ou seja, só pessoas desesperadas como os mendigos é que vão recorrer à caridade noturna, né? Quer dizer, se a grande cidade já é perigosa de dia, imaginem à noite, né? Débeis e cadavéricos e inválidos, sobre os quais a morte já estendera sua garra, esgueiravam-se pela multidão, olhando implorantes as faces dos que passavam, como se em busca de qualquer consolação ocasional, de qualquer esperança perdida, né? Mocinhas modestas voltando para seus lares taciturnos após um longo e exaustivo dia de trabalho e furtando-se, mais chorosas que indignadas, aos olhares cúpidos dos rufiões, cujo contato direto, não obstante, não podiam evitar, né? Vejam, as mulheres, sendo mulheres como sempre, tendo que voltar para casa no meio desse mundo hostil de homens, né? As mulheres, sim, sabem o que é o risco nessa vida, né? Mundanas de toda sorte, de toda idade, a inequívoca beleza no auge da feminilidade, lembrando a estátua de Luciano. Mundanas eu não preciso dizer para vocês, né? São as prostitutas, né? As mulheres que andam pela rua, aquelas que vivem da arte da sedução e da própria beleza, né? Lembrando a estátua de Luciano, feita de mármore de Paros, mas cheia de imundícies em seu interior, né? E aqui também é uma coisa muito comum no Poe, né? Que também é uma coisa muito comum nos românticos, né? Uma certa associação moralista até, né? Entre beleza exterior e uma vida interior devassa, imoral, né? Dada aos comportamentos, às práticas, tal, né? A repugnante desarvorada leprosa vestida de trapos. Notem que aí agora não são mais grupos sociais, são figuras particulares que vão formar uma única e mesma massa de pessoas, que é a dos destituídos, né? Para usar a expressão do Dostoiévski no romance dele, os humilhados e ofendidos, né? Da terra, ok? Formando aí esse único parágrafo, né? Ele vai seguir nessa descrição, mas a gente continua amanhã, né? E amanhã eu vou discutir o Homem da Multidão. A gente vai continuar vendo como ele adentra esse mundo, a essa base da pirâmide social aí, e a gente vai ver como, de certa maneira, o Machado de Assis recorre ao mesmo expediente, né? O do sujeito que sai pelo mundo e encontra o sujeito que sai pela cidade, se depara com o desconhecido, e no caso do Machado, do desconhecido nasce uma amizade, a relação entre o Garcia e o Fortunato no conto A Causa Secreta, tá? Aí a gente vê isso amanhã, certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Tenham um bom resto de terça-feira, um bom descanso para vocês. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, tá? Tchau, tchau.